que merece estar na seleção mais do que Neymar. Vou fazer o seguinte, antes de ouvir a Mili, vamos ouvir o que disse o técnico Dorival Júnior sobre esse corte do Neymar. Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março às 11 horas da manhã, nós recebemos um comunicado do Departamento Médico da Seleção, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames no dia de hoje, estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem à seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas e, em razão, convocando Lucas Perry, do Lyon, Alexandro, do Flamengo e Endrick, do Real Madrid. Tá aí o vídeo da CBF. Oi, Mili, boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todo mundo que está aqui com a gente. É um vídeo, é um treinamento para virar robô, né? É assim, gente, não há vida nesse vídeo. Não há mais espontaneidade. É abrir a câmera, tem lá um texto na frente dele, que ele lê como se estivesse perdendo o ar, ou sem nenhum entusiasmo, sem nenhum tipo de vida, sangue correndo na veia. Esse é o retrato da seleção brasileira. Não há melhor retrato do que esse. É uma seleção distante do povo, fria, que não tem nada de espontânea, que não consegue falar olhando para a câmera de uma maneira sem ser protocolar, que está lendo. Aliás, protocolo é a palavra que está ligada à seleção. A Alice já falou tudo o que tem que ser dito sobre Neymar, sobre Endrick, mas assim, eu queria falar sobre a brutalidade desse vídeo. Isso é a seleção brasileira hoje, gente. Ele não disse, não está, porque se ele estivesse falando com essa falta de entusiasmo e desse alguma informação, mas não foi dada nenhuma informação. Foram cortados 3 e entraram 3. Por quê? O que é que o Neymar? A gente não sabe. Qual é a lesão? Não sabemos. Essa falta de comunicação repercute muito mal com a massa, com o cliente da CBF. Podemos chamar assim, né, gente? O cliente, vamos não ser hipócritas. É o cliente. Quem é o cliente? É a população brasileira, que deveria torcer por essa seleção, mas que já está desengajada. Esse tipo de coisa justifica o desengajamento. Não tem nada nesse vídeo, gente. Esse é o treinador da seleção brasileira. Por que ele não consegue falar espontaneamente com a gente? Enfim, eu acho tudo lamentável. A única coisa certa é o corte que a gente imaginava que fosse acontecer. Falamos disso, né, há uns dias. Tem que cortar mesmo. Não sabemos o que ele tem, mas não consegue jogar. Então é isso. Agora vai o Endrick, que pelo menos tem mais merecimento nessa convocação do que o Neymar. Pois é, agora com essa troca, falando do Endrick em si, como disse a Alicia, Mili, você concorda, né, que o Endrick, Dorival faz justiça de maneira indireta ao convocá-lo para a seleção nesse momento? Sim, a vida fez justiça, né, com o Endrick. O Dorival teve que convocar. O cara pode não ser titular no Real Madrid, mas quando ele entra, ele faz a diferença. Ele é um cara que, desde que chegou, não para de marcar gol, tá tinindo, fisicamente tá tinindo. O Neymar, o lugar dele é cativo. Se ele tiver em condições físicas, ele vai ser convocado. Ah, mas ele fez um gol ali porque ele fez um gol de falta, ele deu lá uns 10 dribles e fez uns 10 passes. Gente, assim, eu entendo, o Neymar é um fora de série, mas ele precisa estar fisicamente apto a emprestar esse talento para a seleção, né? Então, ele não estando, eu acho que já deveria ter sido cortado mesmo. Esse lugar é do Endrick. Eu não, assim, o Rafinha é o cara que talvez deva armar essa seleção, né? Ele vem fazendo um pouco isso no Real. Ou talvez o Rodrigo, que joga deslocado no Real. Ele joga lá na aberto pela esquerda, ele gosta de jogar mais centralizado. Talento a gente tem de sobra. O mistério é, por que esses caras jogam tanta bola no time deles, vão para a seleção e não conseguem jogar? Porque a Alicia tem a resposta? Olha, Diego, eu acho que tem duas. Se eu tivesse a resposta pronta, né, eu queria o salário do Dorival Júnior, veja bem, né? Mas tenho aqui duas hipóteses.
Uma delas é o entorno, né? Hoje em dia, se a gente olha para o Real Madrid, por exemplo, se a gente está falando do Vini Júnior ou do Barcelona, no caso do Rafinha, esses times são melhores em muitos aspectos do que a seleção brasileira. Além do fato de que é um time que joga junto, então o entrosamento sempre vai pesar, por mais que você tenha grandes craques, esses grandes craques se encontram no dia, jogam 2 dias depois, 3 dias depois. E você tem um outro fator, a meu ver, que é o comando, é a parte técnica, a parte tática, é o treinador da seleção brasileira. O Dorival Júnior não é um mau treinador. O Dorival Júnior também não é um gênio, né, no meu entendimento. É um cara que está lá porque naquele momento era o que tinha. Né, uma confusão imensa que a CBF fez naquela coisa de esperar o Ancelotti, aí botou o Ramon temporariamente, deu ruim, botou o Fernando Diniz, deu pior ainda, e aí precisava de uma solução rápida, colocou o Dorival Júnior, que obviamente não é um treinador tão bom quanto um Ancelotti, né, um Pepe Guardiola no seu bom momento, um Klopp. Então hoje a seleção não tem o melhor treinador do mundo e não tem necessariamente os melhores jogadores do mundo. Então, se você pega um time como o Real Madrid, olha quantos dos jogadores estavam indicados ao prêmio de melhor do mundo, vários deles. Então, eu acho que tem essa diferença, mas dava para jogar melhor? Dava. Só que é isso, né? O Rafinha está jogando fora da posição que joga no Barcelona, o Vini Júnior às vezes também, né? O Dorival muda de ideia toda hora, né? Cria um time para jogar com 9, aí ele perde o Pedro, ele desiste da ideia em vez de usar o Endrick, que ele tinha no banco, porque ele já deu várias demonstrações de que não confia no Endrick. Então, eu acho que assim, falta convicção e falta qualidade no trabalho. Além disso, né, um time sempre vai ser melhor do que uma seleção se tiver boas peças, porque tem o fator entrosamento. Mas a seleção brasileira como um todo poderia estar melhor, no meu entendimento, pelo talento que tem, especialmente do meio para frente. Pois é. Agora, tem uma enquete no YouTube, você que nos acompanha no YouTube do UOL Esporte, tem uma pergunta. Você acha que sem Neymar o Brasil consegue vencer Colômbia e Argentina? Por enquanto, 71% disseram que sim, 29% disseram que não. Mili, o que esperar desses jogos com ou sem Neymar seria já difícil, né? Não sei qual que é a tua avaliação. Vão ser os jogos mais difíceis, sem dúvida nenhuma, com ou sem Neymar. Agora, eu acho muito engraçado também, né, a gente achar que o Neymar ele vai resolver as coisas, os problemas da seleção. Gente, assim, entre 2018 e até ele se machucar, o que que ele resolveu? Ele resolveu na Copa? Não. Há quanto tempo o Neymar não é o cara que resolve? Então, essa ideia também é uma ideia meio delirante, fixada no Neymar imaginário, né? Numa ideia do que é o futebol do Neymar, e que tirou umas férias e não voltou ainda. Pode ser que volte, todos e todas torcemos por isso. Então, eu acho que assim, essa seleção. Eu vou complementar a resposta da Alice, eu concordo com tudo que ela falou, e acho que uma coisinha também que está faltando nessa seleção, e esse discurso do Dorival deixa ainda mais concreto, é vida, é alegria, é drible, é criatividade, é insurreição, é o futebol brasileiro. É a nossa cultura refletida em campo. E não a cultura conservadora, protocolar, careta das instituições ou até de algumas culturas do futebol europeu, né? Que a gente imita. Acho que falta isso. Não acho que seja o Dorival que vai ser o cara que vai fazer, sabe? Então, acho que falta muita coisa para a seleção. Agora, esses 2 jogos que a gente tem pela frente são os mais difíceis. São as 2 melhores seleções, são seleções muito criativas, seleções que vão para cima, que não tem mais medo do Brasil, porque eu acho que ninguém mais tem medo do Brasil. Então, eu acho que são desafios muito grandes para o Dorival. E não sei, Diego, se o Dorival fracassar, se ele segue na CBF. Pois é. Pois é. E você, Alicia, o que espera desses confrontos? Colômbia e Argentina esperam a seleção brasileira. Olha, Diego, foi o que custou o cargo do Fernando Diniz no ano passado, né? Foi justamente, ou retrasado já agora, né? Essa data FIFA reversa, né? Nos jogos de ida, porque o Brasil tomou um passeio, né? O Brasil estava num momento muito ruim, muito desarrumado. E aí complementando o que a Mili falou, concordo que assim, a ausência do Neymar, no meu entendimento, não faz diferença nenhuma, porque o Neymar no auge é isso. A grande conquista que o Neymar tem pela seleção brasileira é a medalha olímpica de 2016. Além disso, ele tem
a Copa das Confederações de 2013, que é um torneio que nem existe mais, e só, nem a Copa América que o Brasil ganhou nessa geração foi com ele, porque ele não estava. E claro, ele foi importante, né, nas últimas Copas, até ele ter problema e se lesionar, ou enfim, até o Brasil ser eliminado, mas ele é isso, ele não tem ainda no currículo dele um grande título pela seleção principal. Então, achar que ele vai resolver tudo meio machucado, mais ou menos, voltando agora, eu também acho que é uma ilusão. Acho que o Brasil hoje, né, se Rafinha conseguir jogar o que está jogando, Vini Júnior, tem uma possibilidade de ganhar, tem, principalmente em casa, né? Se conseguirem encher o Mané Garrincha com o preço de ingresso que a CBF cobra hoje em dia, acho que tem uma possibilidade, sim, de tentar sair dessa data FIFA com 4 pontos, ou pelo menos com 3, mas é difícil. São duas seleções muito fortes que o Brasil enfrenta sem um grande retrospecto, né? O Brasil, com o Dorival Júnior, ainda não fez assim, grandes partidas. Então, vai precisar se provar contra duas das melhores seleções das eliminatórias. É um trabalho bem árduo, bem difícil, mas, repito, acho que a ausência do Neymar não faz diferença nenhuma. É isso, meus amigos, minhas amigas. Vou para o intervalo aqui para você da TV. Na volta, vamos falar sobre campeonatos estaduais. Tem final do Paulista nesse domingo. Palmeiras e Corinthians jogam no Allianz Parque, 6h30 da tarde, transmissão do Wallplay. Aponta aí a câmera do seu celular se você ainda não assinou, assina o Wallplay para conferir a narração de Milton Leite, comentários do Casagrande e André Hernan, transmissão neste domingo, partida de ida da final do Campeonato Paulista, e a gente analisa o que esperar desse jogo decisivo depois do intervalo. Até já! No YouTube eu sigo ao vivo um pouco mais falando sobre Neymar e sobre a seleção brasileira. Mili, estava vendo aqui os comentários, muita gente falando que não tá nem aí para a seleção. E é triste ver, né? Porque a seleção já foi realmente aquele negócio, né? De realmente provocar paixões, né? Agora os clubes realmente pegaram isso, né? E para eles, e a seleção meio que, tá, a seleção vai jogar, beleza. Mas perdemos, né, um pouco da conexão com a seleção brasileira. Perdemos muito, eu acho, sabe, Diego? Assim, para quem é da minha geração, houve uma época, talvez os muito jovens e as muito jovens não nem entendam mais isso, mas houve uma época em que se torcia desesperadamente pela seleção brasileira. Era motivo de orgulho a gente ter jogadores convocados do nosso time. Fazia-se contas, olha, o meu time tem 6 convocados, o meu tem 5. A minha maior dor no futebol até hoje é a derrota em 82 da seleção brasileira. Mas aí a seleção foi perdendo esse contato, deixou o futebol, o nosso futebol, sabe, de lado, virou uma coisa protocolar, os ingressos são caros, os treinos são fechados, é uma série de coisas. Não é uma coisa que explica, são muitas coisas. Mas sim, a seleção hoje, o Brasil faz gol, não tem gritaria nenhuma aqui onde eu moro. O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo fazem gol, é uma explosão. No Rio, o Flamengo faz um gol, é uma explosão. A seleção faz um gol, silêncio. É triste, né, Alicia? Muita gente hoje sabe, por exemplo, a escalação de ministros do Supremo, mas não sabe a escalação da seleção brasileira. Olha, você está com fé na humanidade, você está com fé no Brasil. Ou pelo menos sabe o nome de alguns, né? Tem um ou outro que estão realmente famosos. Mas se você pegar principalmente uma geração mais jovem, a minha geração, né, eu sou de 83, então a Copa de 90 eu lembro pouco, e a Copa de 94 eu vivi intensamente, loucamente, quase morri na final. E aí você pega a minha geração, praticamente só foi descobrir o que era não chegar à final em 2006. Eu peguei 3 finais seguidas, 94, 98 e 2002. E essa terceira final foi a última. Então, quando você fica mais de 20 anos sem ir à final, você perde uma geração inteira que precisa, com todos esses obstáculos que a Mili colocou, torcer sabendo que o Brasil já ganhou muito, mas você nunca viu, né? Então, você precisa acreditar que o Brasil era bom, porque ver mesmo você não viu. Então, tem essa dificuldade também, né, da coisa do você não ganha. E aí é uma geração que hoje tem acesso ao futebol europeu. Então, não precisa torcer para time que não ganha, né? É verdade. Infelizmente, né? E aí a gente vê essa falta de conexão. Não sei o que vocês acham, comentem aí, aproveitem também, deixa o like na nossa transmissão, se você está assistindo a gente no YouTube do UOL Esporte ou do UOL, né? Deixa aí seu like, a gente vai voltar agora para a TV para falar de Campeonato Paulista e também de outros campeonatos estaduais.
Tem final, partida de ida do Campeonato Paulista, Palmeiras pega, portanto, o Corinthians, jogo de ida, transmissão do Milton Leite, comentários do Casagrande e André Hernan, o jogo começa às 6h30 da tarde, e o Palmeiras está de olho no tetra do Paulistão, conta com o Abel Ferreira invicto, em casa contra o Corinthians.